As massas feitas com ovos são porosas como se fosse um tecido feito no tear. Por isso, elas são ideais para molhos feitos com derivados de leite, como a manteiga, a nata e o creme de leite. Como é cheia de furinhos, ela abraça o molho cremoso. Ai, que delícia! Mas fica muito pesada se você usar um molho feito com azeite, como, por exemplo, o molho de tomate ao sugo ou o molho pesto, que, por outro lado, são perfeitos para acompanhar uma massa feita de semolina de grão duro e água, que é uma massa mais firme, com trama mais fechada, lisa e que não vai encharcar com o azeite do molho. A massa com ovos pode ser feita da farinha de trigo comum ou com uma mistura da farinha comum com a semolina. A semolina, para quem não sabe, é uma espécie de fubá feito de trigo, ou seja, uma farinha mais áspera de cor amarela clarinha. Quanto mais semolina a gente coloca numa massa com ovos, mais seca ela vai ficar, mais fechada vai ficar a trama e mais difícil de abraçar o molho cremoso. É por essa razão que a gente não costuma fazer massa com ovos só com semolina, entendeu? Entendi tudo agora. Mas as massas sem ovos, sim. De preferência, a gente faz só com semolina, garantindo a trama fechadinha, sem furinhos e sem possibilidade de encharcar. E é por conta dessa trama lisa e corpo fechado que algumas massas sem ovos são rigate, ou seja, riscadas em baixo relevo para mod. O jeitinho, bonitinho e gostosinho de falar dos mineiros. Segurar melhor o molho ali nos riscos, nas ranhuras, já que ela não é de abraçar o molho como a massa feita com ovos. Se perdeu aí? Bora fazer um resumão. Com ovos, massa furadinha, boa para abraçar molho cremoso feito de leite. Sem ovos, massa de trama fechada para não encharcar com molhos à base de óleo. As sem ovos vão melhor com a semolina. E as com ovos, a gente pode acrescentar a semolina, mas sem exagero. Pegou? Ah, agora eu entendi. É isso aí. Hoje, o Um Punhado de Coisas é com ela, a voz das massas. Cola junto para não perder o ponto. Um Punhado de Coisas, temporada do podcast Cozinha da Matilde, em parceria com a Rádio Tertúlia. A cozinheira Letícia Massula traz aqui um mundo de curiosidades aleatórias que passam pelos nossos costumes alimentares, história, geografia, biologia, química, natureza, clima, ciências, biomas, botânica, utensílios, ingredientes, frutas, verduras, grãos, raízes, tubérculos, caçados, Se você é do tipo que gosta de fazer tudo em casa, do zero, na hora de fazer massas, especialmente massas sem ovos, feita com semolina e água, é importante, depois de sovar e antes de modelar, deixar ela descansar 30 minutinhos embrulhada em um saco plástico, sem ar. Por favor, me entenda, me deixa quietinho. Nesse descanso, a farinha vai absorver totalmente o líquido da massa, vai mudar de estrutura, ativar o glúten e a massa vai ficar maleável e macia. Que fofinha! E por falar em amassar, Ai, 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 vixe, que gostoso. Ao contrário da massa de macarrão, as massas de pão e de pizza não podem ser amassadas, apenas dobradas sobre elas mesmas. Se são amassadas, atrapalha a formação da cadeia de glúten e comprime os bolsões de ar que na hora de assar vão formar lindos alvéolos que vão deixar o pão e a pizza levinhos e deliciosos. Mas voltando à massa do macarrão, que é o tema de hoje. Pega o pão de macarrão e amassa, pega o pão de macarrão e amassa, pega o pão de macarrão. Se você for fazer massa caseira usando o cilindro de metal, que é aquela máquina de macarrão, tem uma dica importante dependendo do formato da massa que você vai cilindrar. É cilindrar que a gente chama. A gente cilindra a massa. Presta atenção. Se for fazer uma massa recheada, tipo capelete ou ravioli, Adoro.
Você pega uma porção de massa e começa da espessura mais grossa até a mais fina, seguindo com o mesmo pedaço de massa do começo até o fim. Fazendo dessa maneira, quando você chegar na espessura mais fina, a massa ainda vai ter um pouco de umidade e isso faz ficar muito mais fácil fechar o recheio dentro. Vai grudar melhor uma borda na outra. Sacou? É claro, mas agora eu tô morrendo de fome e quero comer. Agora, se a massa que você vai fazer é uma massa longa, tipo espaguete, fettuccine, talharim, é melhor trabalhar com 4 a 5 porções de massa ao mesmo tempo no cilindro. Eu malho pra comer. Você passa todos os pedaços seguidos pela espessura mais grossa, depois passa todos na segunda mais grossa e assim vai até chegar na espessura mais fina. Desse jeito, todos os pedaços de massa vão ter tempo de dar uma secada enquanto esperam os outros passar pelo cilindro. E a massa no final vai estar mais sequinha na hora de cortar. E assim, não vai grudar os fios quando você fizer aqueles montinhos. Mas ó, tanto em uma como em outra situação, sempre que for passar os pedaços de massa pelo cilindro, não pode esquecer de polvilhar de farinha a cada passada. E também não pode esquecer de polvilhar de farinha a bancada de trabalho. Então é isso, tamo junto. E os recipientes onde você vai colocar as massas depois de prontas. O enfarinhamento é o que garante que a massa fresca não grude. O que eu vou te falar, quando gruda, é um Deus nos acuda. Inferno de desgrudar. A gente muda para outro tema. Massas curtas como penne, parafuso, gravatinha são ideais para molhos pedaçudos. Assim a gente espeta a massa junto com os pedaços do molho. Que coisa boa! As longas, como espaguete, fettuccine, cabelinho de anjo, são ótimas para molhos mais lisos, como por exemplo o molho ao sugo ou o molho branco. Fazer molho é na cozinha, eu sei. Nunca, jamais, coloque azeite na água que vai cozinhar o macarrão. Aí sim, fomos surpreendidos novamente. Ele vai impregnar a massa e atrapalhar de absorver o molho, principalmente se for uma massa feita com ovos. Lembra que elas não vão bem com azeite? Então, não coloca óleo na água. Para que a sua massa não grude durante o cozimento, você vai usar muita água fervendo, uma panela bem grande e vai soltar os fios no começo do cozimento com um garfão daqueles de cozinha. É batata. O macarrão vai ficar soltinho e só vai grudar no molho, como deve ser. Para não comer macarrão molenga, Que nojo! você só cozinha a massa pelo tempo que está indicado na embalagem. Não espera ela chegar até o ponto final para tirar da água fervendo. Isso porque a massa, depois que a gente escorre, continua cozinhando no calor residual. Então, se você tirar ela no ponto final, ela vai chegar no seu prato e na sua boca molenga. Aff, que horror! Depois de cozinhar a massa, você escorre, mas pelo amor da deusa, não lava em água fria. Isso interrompe aquele cozimento final no calor residual e esfria a massa. Eca! Não, eu nunca fiz isso. A senhora fez, nós temos gravado. A senhora gravou. Essa dica aqui é de profissa. Ai, que loucura! Sempre que você for juntar a massa ao molho, junta também uma concha da água que usou para cozinhar. Ela ajuda a massa a absorver e abraçar o molho e ainda mantém a umidade na medida certa, sem deixar ela ressecada. Pode aplicar essa dica para qualquer molho. Mais uma para não errar. Mistura o molho na massa antes de servir. Aquele negócio de massa no prato ou na travessa, com uma concha de molho em cima, no meio, sem misturar, só fica bem para propaganda. Não na vida, nem na massa real. Chegou a macarronada do soltinho. Calma, tem macarrão pra todo mundo. A massa que fica no prato sem molho resseca e gruda antes de chegar na mesa, especialmente se ela estiver cozida no ponto certo. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Ou seja, vai virar uma maçaroca de fios, difícil de lidar. Só na propaganda mesmo, porque ninguém vai comer.
Para fazer certinho, você pode misturar a massa com o molho em uma tigela antes de servir, ou fazer que nem em cantinas e restaurantes italianos, que misturam a massa com molho em uma saltese, que é uma frigideira de bordas abertas especial para cozinhar e misturar alimentos com movimentos de braços, que nem na televisão, sem usar utensílios como colheres e espátulas que podem quebrar os fios de macarrão ou romper as massas recheadas. Na saltese, essa frigideira metida, as massas deslizam pelo molho e são envolvidas nele à medida que a gente mexe com ela. Sim, para tudo na cozinha existe uma explicação. E você acaba de escutar um punhado delas para aplicar na próxima vez que for preparar uma massa em casa, ou pelo menos para pagar de sabichão na mesa de bar. Garçom, aqui nessa mesa de bar. Quem nunca, né? Beijos. Não se vá. Gente, acabou, tá bom? Acabou. E até o próximo Um Punhado de Coisas, aqui no seu canal Amorinho de Podcast, o nosso Cozinha da Matilde. Cozinha da Matilde, temporada Um Punhado de Coisas. Idealização, roteiro e apresentação, Letícia Massula. Coordenação e edição, Beatriz Pasqualino. Produção executiva, Camila Maciel, Raíssa Lazzarini e Raquel Júnior. Sonoplastia, André Paroche. Artes e design, Cláudia Regina. Este podcast é uma parceria entre a Cozinha da Matilde e a Rádio Tertúlia. Como misturei. Agora eu entendi. A gente já tá incluindo os memes. Isso. É que é? Eu falei antes, você entendeu como é que foi? De novo, mesmo erro. Confusa. Tá. Isso é extra, isso é caco. Mas essas curtas como pênis. Vou botar nos erros de gravação. Pênis, furico, gravatinha. Parafuso é furico. Mas põe desde o começo pra não comer macarrão molenga, não. Só fica bem pra publicidade. Lindo!